Olha, a CPI da pandemia é a mais importante CPI do século XXI. Até hoje, certamente é a mais importante, porque nós estamos vivendo a maior tragédia da história do Brasil, né? Estamos nos aproximando, infelizmente, de 600 mil mortes. Realizar esse grande finale, certamente a bancada da Beócia, que eu chamo aqueles senadores, o Alberto Roberto, senador de Rondônia, Alberto Roberto, né? O, o senador ali tem o Bolso Estupro do Ceará, vão criticar duramente, o senador de Santa Catarina, que já teve Visconde de Toné como seu senador no Império, agora tem um pobre senhor que não acerta um plural e fala um dialeto aparentado ao português. E aquela turma toda ali, o do Rio Grande do Sul, que é fantástico, que não consegue, que diz que tem uma publicação francesa chamada Soir, é o Francis Soir, eu chamo ele de Francis Soir, eles vão criticar esse grande finale, é muito importante. Está de parabéns a direção da CPI, tem de reunir os parentes dos que foram a óbito, nós estamos chegando a quase 600 mil, e publicar em forma de livro, é muito importante publicar esse relatório, é uma sugestão que eu dou em forma de livro, porque isso tem de ser um testemunho para a história do Brasil. E a questão que se coloca é que eles vão encaminhar, claro, ao Ministério Público. O Ministério Público vai receber tudo isso, pode abrir, dali abrir um inquérito, né? No caso da CPMI dos Correios, foi o inquérito 2245, que deu na ação penal 470, processo do mensalão. No caso aí, vai para o Ministério Público. Só que agora o Ministério Público tem alguém que tem fortíssimas simpatias para com o genocida que preside o país. Porém, pode ser que agora, como ele vai ficar mais 2 anos, né, além do mandato do genocida, pode ser que aí ele haja de forma independente, espero. E tem as ações na justiça. E as defensorias públicas são fundamentais, que muitos dos que morreram são pobres. Para demandar na justiça, eles não têm recursos para contratar advogados. Então, as defensorias que exercem um papel muito importante no Brasil, as defensorias públicas, e seria muito importante que as OABs das sessões estaduais também ajudassem a família desses que tem de milhares, que tem de demandar o Estado. Quantos órfãos nós temos hoje no Brasil da Covid-19? Milhares, milhares. Quantas pessoas que o avô, com aposentadoria, sustentava, o pai que sustentava e sustentava os netos com aquela aposentadoria. E esse avô morreu da Covid-19. Milhares, 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 milhares. Então, é fundamental adentrar a justiça. Então, todos aqueles que tiveram seus entes queridos que morreram da Covid-19 por imperícia desse governo que conspirou para a morte, tem de entrar. O pessoal de Manaus, né? Aquele momento de janeiro que as pessoas morreram sem oxigênio, é morrer afogado no seco, foi uma tragédia. E o Brasil até hoje não viu o tamanho daquela tragédia. Foram mais de 2.000 pessoas naquele momento, no início de janeiro. Tendido a mandar. E as experiências feitas lá em Manaus, sim, fizeram experiências com cloroquina, os doutores Mengueles do Brasil, com o silêncio do Conselho Federal de Medicina. Sim, nós temos doutores Mengueles aqui. Quantos que não morreram? Muitos. Entrem na justiça. Então, o caminho vai ser esse: adentrar a justiça, pressionar. E no caso do genocida que preside a República, aí a tarefa é política, aí é o que determina a Carta de 1988, que é o processo de impeachment. Ele é o presidente que cometeu o maior número de crimes de responsabilidade, sem exagero, da história do Brasil republicano. Por exemplo, só essa fala de falar que ao invés de feijão é para comprar fuzil, isso fere a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, né? Então vamos aguardar. Realmente é um momento triste, muito triste. A CPI fez, ao contrário da CPI da fake news, que fez até agora não terminou. Claro que é uma CPI mista, é mais complicado, mas fez uma bagunça e não chegou a conclusão nenhuma. A CPI da pandemia foi brilhante até agora, bem presidida, bem relatada, belos trabalhos dos membros titulares e suplentes, com seriedade, com excelente assessoria, está chegando a resultados muito importantes. E se a situação não é pior hoje, é graças à CPI da pandemia, que impediu, entre outros, em um último exemplo, a compra da Covaxin. Né? Só a compra da Covaxin, a tragédia que seria, né? E o roubo, o assalto feito pela quadrilha bolsonarista que estava lá no Ministério da Saúde, liderada naquele momento por um general que parece o general dos Trapalhões, mas ele é partícipe de 250 mil mortes, o Pazuello.